Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E na nossa análise de hoje, vamos focar numa transformação corporativa que, bem, está redefinindo absolutamente todas as regras do jogo nos conselhos de administração do mundo todo. O cenário mudou bastante. Mudou muito. O nosso foco é o novo papel do diretor financeiro, o famoso CFO, na era da sustentabilidade. A nossa missão nessa exploração de hoje é entender como exatamente esse executivo, que tradicionalmente tinha aquela fama de ser apenas o guardião do cofre, sabe? Aquele fiscal implacável que só cortava gastos, né? Exatamente. Como ele se transformou no que o mercado agora chama de arquiteto de valor. Porque é ele quem está, na prática, viabilizando as metas climáticas do mundo corporativo. É um prazer estar aqui para discutir isso e acho que é fundamental a gente começar estabelecendo um ponto de partida claro, que a sustentabilidade deixou de ser vista como um centro de custos indesejados, sabe? Ou uma mera obrigação filantrópica. Certo, vamos desempacotar isso. Que aquela ideia de plantar árvores só para sair na foto do relatório anual, bom, isso acabou. Na verdade, a sustentabilidade se tornou o principal motor de eficiência de uma empresa moderna. Deixou de ser departamento de marketing, virou estratégia? Totalmente. O CFO hoje atua com uma visão muito analítica sobre como integrar essa agenda climática para proteger e gerar valor de longo prazo. Não é mais sobre apenas gastar dinheiro para parecer ecologicamente correto. É sobre garantir que a empresa sobreviva, seja competitiva e prospere numa economia que já precifica o carbono. E que exige uma transparência absoluta dos dados, né? Muita transparência. Sem os dados corretos, a empresa não avança. Porque a mudança na percepção do papel do CFO é muito nítida hoje. Antigamente, quando a gente falava em sustentabilidade, a primeira coisa que vinha à cabeça do setor financeiro era conformidade pura e simples. Era só bater meta de órgão ambiental. Isso, era uma caixinha a ser marcada para evitar multa. Mas a realidade atual mostra uma virada de chave impressionante, onde o foco saiu da defesa para o ataque. E o grande porquê dessa evolução é que a sustentabilidade agora é reconhecida como um gerador de valor estrutural. A gente está falando do retorno sobre o investimento, o ROI. E isso acontece porque a variável climática está diretamente integrada nas decisões mais críticas e caras que o CFO precisa tomar. Que seriam o CAPEX e o OPEX. Exato. As despesas de capital, o CAPEX, e as despesas operacionais, o OPEX. Pensa num cenário prático. Quando uma grande indústria decide construir uma nova fábrica de bilhões de reais, o CFO não avalia apenas o custo imediato do cimento, do aço ou do terreno. Ele precisa olhar para o ciclo de vida inteiro daquela operação, não é? Perfeito. Ele avalia o custo energético daquela operação para os próximos 20 ou 30 anos. Ele projeta o risco de abastecimento de água naquela região específica, considerando as mudanças climáticas. Ele calcula a pegada de carbono de toda a infraestrutura. É uma conta muito mais complexa. Muito mais. O executivo financeiro entende que investir em tecnologias muito mais limpas agora, o que inevitavelmente aumenta o CAPEX inicial e... deixa o projeto mais caro no curtíssimo prazo. Exato, mas isso vai reduzir o OPEX drasticamente no futuro. Isso mitiga riscos regulatórios e atrai investidores institucionais que buscam portfólios resilientes. É uma mudança de postura de reativa para proativa. O custo inicial deixou de ser um obstáculo e passou a ser uma alavanca de eficiência. E isso nos leva à dinâmica fascinante entre o CFO e o CEO. Eu gosto de usar uma analogia bem simples para ilustrar o que acontece nas diretorias. O CFO é aquele que sonha com o destino. Ele é o visionário que sobe no palco, aponta para o horizonte e diz que a multinacional será carbono neutro até 2040. É inspirador. É muito inspirador, mas o CFO é quem calcula o combustível. É ele quem diz quanto vai custar, de onde exatamente vai sair o dinheiro para financiar essa transição e como a empresa vai chegar lá sem ir à falência no meio do caminho. É que traz a visão para a realidade. E essa parceria nunca foi tão testada quanto agora. Especialmente com a chegada de regulações robustas como o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o famoso SBCE. O SBCE é um verdadeiro divisor de águas no mercado nacional. Ele traz uma regulação madura e complexa, instituindo limites muito claros de emissão para as empresas. E, para operacionalizar isso, o sistema introduz instrumentos financeiros vitais,
como os ativos sustentáveis que dão acesso ao crédito de carbono. Nada daquela nomenclatura antiga, né? Não mesmo. São os ativos sustentários que dão acesso ao crédito de carbono de emissão brasileira. Isso transforma a descarbonização numa obrigação contábil rigorosíssima para as companhias que superam os limites estabelecidos de emissão. E se conectarmos isso ao cenário maior, o que a gente está vendo é a gestão do balanço socioambiental sendo tratada com a exata mesma seriedade que o balanço financeiro tradicional. As metas climáticas não são mais peças de relações públicas. Elas viram planos de investimento concretos, arquitetados pelo CFO, para proteger o valor agregado da companhia. O acesso a esses ativos sustentáveis não é só uma formalidade. É uma ferramenta estratégica de tesouraria. A liderança financeira precisa assegurar que a empresa não seja pega de surpresa por essas exigências, identificando até mesmo oportunidades de otimização tributária durante todo o processo de adequação. Mas espera aí, se o CFO está olhando para cada centavo, através dessa nova lente climática super rigorosa, isso deve causar um atrito gigantesco com outro departamento clássico, que é o marketing. Ah, o famoso embate. Tradicionalmente, o CFO e o diretor de marketing, o CMO, vivem em pé de guerra. O CMO quer gastar dezenas de milhões em campanhas publicitárias imensas, patrocínios chamativos, e o financeiro quer cortar a verba. Como essa agenda de sustentabilidade afeta essa relação que já é historicamente tensa? Olha, essa é uma das transformações mais surpreendentes que as fontes trouxeram para a gente. A agenda climática está forçando um casamento impensável entre finanças e marketing. E é um casamento muito lucrativo. Casamento de conveniência que deu certo. Sim, o que os dados de mercado demonstram é que os orçamentos de marketing estão sendo realocados de forma extremamente inteligente para projetos reais de ação climática. Em vez de comprar anúncio. Isso. Em vez de gastar 100 milhões em anúncios superficiais na televisão dizendo que amam o planeta, o CMO, agora, com o aval e a estruturação de ROI desenhada pelo CFO, investe esse capital em iniciativas tangíveis de sustentabilidade na própria operação da empresa. O que faz todo sentido, porque o consumidor moderno é extremamente cético. Ele tem a informação ali na palma da mão. Ninguém mais acredita numa propaganda bonita se a empresa tem um histórico pesado de poluição. Eles querem ver ação na prática. Precisamente. Isso gera um valor de marca autêntico. Quando a empresa consegue demonstrar uma redução real de emissões ou a conservação comprovada de recursos naturais na sua cadeia de produção, a percepção de valor pelo cliente dispara. E o CFO gosta disso. O CFO aprova porque o investimento deixa de ser um custo irrecuperável de publicidade e passa a ser uma melhoria operacional que também constrói uma marca forte. Um exemplo prático e fascinante dessa união é o que está acontecendo na indústria de bebidas. Mais especificamente com as grandes cervejarias. Elas estão reestruturando toda a jornada do produto. Não é só fazer uma lata verde. É muito mais profundo que isso. Muito mais. Eles estão monitorando a pegada de carbono desde o plantio da cevada lá na fazenda, o consumo de água e energia nas caldeiras gigantescas durante o processo de fermentação, a logística dos caminhões nas estradas, até a eficiência energética das geladeiras nos supermercados. E eles pegam todo esse esforço logístico, que seria visto apenas como um custo massivo de adequação, e transformam no principal trunfo de vendas. Exato. E o resultado financeiro disso é que produtos com essa rastreabilidade ambiental comprovada comandam um prêmio de preço. Isso permite que a empresa trabalhe as margens de lucro desses novos produtos sustentáveis de forma muito mais eficiente. Além disso, a tecnologia permite criar uma agenda gamificada. Ah, sim, os programas de fidelidade. Em vez de apenas acumular pontos comprando mais produtos, os clientes são engajados a participar das metas de redução. Participação ativa do consumidor. O consumidor pode receber benefícios se devolver embalagens, se escolher opções de frete com menor emissão ou se participar de iniciativas de compensação. O marketing deixa de ser só uma via de mão única de promoção e passa a ser uma ação climática em comunidade, totalmente mensurável. E, novamente, o CFO adora isso porque tudo é medido. Mas para que essa engrenagem de marketing sustentável funcione e não vire um pesadelo corporativo, os dados apresentados ao público precisam ser inquestionáveis. E é aqui que entra um outro grupo vital. O Esquadrão Antifraude. Isso.
é a integração profunda entre o CFO, o diretor jurídico, que a gente conhece como CLO, e o departamento de contabilidade. Porque o grande vilão que esse trio precisa combater diariamente é o greenwashing. Aquelas alegações ambientais vagas, exageradas ou puramente enganosas. É o pior cenário para uma marca. O mercado atual simplesmente não tolera mais uma corporação que se diz verde, lança produtos com selos ecológicos criados por ela mesma, mas não consegue provar matematicamente esse impacto no papel. Um escândalo de greenwashing pode destruir o valor de mercado e a reputação de uma marca, da noite pro dia. Quanto o próprio fluxo de caixa. Tem que bater o centavo. Exato. Pensa assim, se um único centavo entra ou sai das contas de uma multinacional, a contabilidade tem o registro, a origem e o destino. Hoje, se uma tonelada de carbono é emitida na atmosfera ou é compensada através de projetos ambientais, a contabilidade também precisa saber com a mesma precisão cirúrgica. E o jurídico entra para garantir a legalidade. Sim, o jurídico precisa garantir que toda essa contabilidade climática está em total conformidade com as normas legais. E aqui nós entramos numa sopa de letrinhas que pode assustar quem não é da área financeira, como as normas IFRS S1 e S2, além das resoluções da CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários. Para quem nos ouve não se perder nesses termos técnicos, vamos simplificar? Boa ideia. Pense no IFRS S1 e S2 como a nova gramática global da sustentabilidade. Por mais de um século, as empresas relataram seus lucros e prejuízos usando uma linguagem contábil padrão. Agora, essas novas normas forçam as empresas a relatar seus riscos climáticos e oportunidades ambientais exatamente do mesmo jeito, usando uma estrutura global padronizada que qualquer investidor no mundo consiga ler e comparar. Uma excelente analogia. É uma padronização implacável. E a CVM está trazendo essa exigência para a realidade das empresas de capital aberto no Brasil. Isso eleva o patamar de responsabilidade técnica da diretoria para um nível sem precedentes, mitigando riscos legais severos e eliminando o perigo de sanções administrativas ou multas milionárias. A veracidade dos dados de impacto é hoje um critério inegociável, né? Totalmente negociável. Se um fundo de pensão vai investir numa empresa baseada nas credenciais verdes dela, os números não podem ser uma estimativa otimista, eles têm que ser fatos auditados. E o nível de exigência está subindo numa velocidade que muitas diretorias ainda não assimilaram. A grande pergunta que paira no ar para a nossa audiência é: quando exatamente essa transição deixa de ser um diferencial bacana ou uma adoção voluntária e passa a ser uma obrigação inescapável e punível no mercado brasileiro sob as regras da CVM? Bom, esse é o momento de prestar muita atenção ao calendário corporativo. E o tempo é curto, não é? 2026 é o ano da conformidade. Uau! Isso significa que o relógio já está correndo e o tempo está acabando. Não há mais espaço para projetos pilotos simpáticos que não escalam ou para deixar a estruturação dos dados para o trimestre que vem. As empresas precisam ter suas casas em perfeita ordem imediatamente. Imediatamente. Não tem margem de manobra. E falando em colocar a casa em ordem, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando olhamos para as emissões de uma corporação, o que sai da chaminé da fábrica principal ou do escapamento da frota de caminhões que a empresa é dona é apenas a ponta do iceberg. É só uma fração do problema real. Há um gigante oculto nessa equação. Cerca de 75% das emissões corporativas globais estão escondidas lá no fundo da cadeia de suprimentos. É o que o mercado chama de emissões de escopo 3. O escopo 3 é indiscutivelmente o maior teste de fogo para a liderança e a capacidade de influência de um CFO na atualidade. Porque a empresa não controla diretamente as emissões dos seus fornecedores. A fábrica de embalagens, o transporte terceirizado. Exato. A fábrica de embalagens terceirizada, a mineradora que extrai a matéria-prima, o operador logístico independente, as emissões deles entram na conta da sua empresa. Isso coloca o executivo financeiro diante de um dilema estratégico brutal. Qual seria a saída? A empresa vai colaborar, transferir tecnologia e até investir financeiramente para ajudar esses parceiros menores a se descarbonizarem. Ou a política será implacável, simplesmente rompendo contratos e trocando de fornecedores para aqueles que já operam com energia limpa.
Mas deixe-me fazer o papel de advogada do diabo aqui um minuto. Isso é sequer realista? Uma gigante do varejo ou uma montadora de veículos pode ter 10 mil, 15 mil fornecedores ao redor do mundo. Desde a multinacional que fornece o aço, até a pequena empresa familiar que fabrica os parafusos ou as caixas de papelão em outro hemisfério. É uma rede gigantesca. Como um CFO pode sentar na cadeira dele e auditar a pegada de carbono de uma fábrica minúscula no interior da Ásia ou do Brasil? Não é uma missão impossível? É um desafio monumental, mas está longe de ser impossível. E sabe por quê? Porque o mercado está criando mecanismos de cascata. O CFO não precisa auditar os 15 mil pessoalmente. As grandes corporações estão utilizando seu gigantesco poder de compra para impor rigor através de cláusulas contratuais. É a pressão vindo de cima. Sim. Elas exigem que os fornecedores de nível 1, os maiores, entreguem a contabilidade de carbono e, por sua vez, exijam o mesmo dos fornecedores de nível 2, e assim por diante. Além disso, a tecnologia de rastreabilidade com inteligência artificial está automatizando muito desse processo. O que a gente observa na prática é que o poder de compra das gigantes corporativas virou uma ferramenta de descarbonização em massa. Ou seja, é o próprio mercado se autorregulando pela força bruta do dinheiro. Se um fornecedor de embalagens quiser continuar vendendo para aquela gigante de cosméticos, não é mais um pedido amigável do departamento de compras. Não, é uma exigência. Ele vai ter que apresentar seu próprio inventário de carbono, provar que está reduzindo emissões e cumprir as metas de sustentabilidade ditadas pelo comprador. É uma cláusula de contrato tão rigorosa quanto o prazo de entrega ou padrão de qualidade. E se não cumprir, o contrato multimilionário é cancelado e passado para o concorrente. É exatamente isso. Uma cascata de conformidade impulsionada pelo capital. O CFO percebe claramente que, se a cadeia de suprimentos dele for intensiva em carbono e altamente poluente, o produto final da empresa dele será sobretaxado, sofrerá boicotes de consumidores ou simplesmente perderá competitividade global. A conta chega no final. E chega pesada. Então, forçar práticas mais verdes ao longo de todos os parceiros gera proteção e valor para toda a cadeia. E, claro, é crucial entender que esse esforço hercúleo de reestruturar cadeias de suprimento globais, adotar relatórios rígidos como o IFRS e investir pesado em CAPEX verde não é feito apenas por benevolência ou amor à natureza. Com certeza não. Existe um prêmio financeiro muito claro, pesado e tangível no final dessa jornada para as empresas que lideram o movimento. Então, o que tudo isso significa? No fim do dia, na linguagem fria dos negócios, onde o dinheiro fala mais alto, quais são as recompensas reais? Porque os benefícios financeiros diretos para os CFOs que dominam essa pauta de forma eficiente são verdadeiramente gigantescos, não são? Sem dúvida. A gente pode elencar 3 benefícios diretos, práticos e mensuráveis que estão mudando o jogo hoje. O primeiro, e talvez o mais imediato, é o acesso a crédito mais barato. O sistema financeiro global e doméstico já precifica empresas com forte desempenho em sustentabilidade como sendo menos arriscadas a longo prazo. O que reduz os juros. Isso. Falando do nosso cenário, o mercado brasileiro já movimenta quase 95 bilhões de reais em títulos verdes, que são dívidas atreladas a critérios e metas ambientais. E o impacto nas planilhas não é pequeno. Ter essas credenciais comprovadas pode reduzir o custo da dívida em até 17 pontos base em certos setores. E para colocar isso em perspectiva para quem nos ouve, 17 pontos base de desconto em juros, quando a gente está falando de uma dívida corporativa de 2 ou 3 bilhões de reais, é uma montanha de dinheiro. É dinheiro que não acaba mais. É R$1 milhão que deixa de ir para o banco e fica no caixa da empresa. Esse é um argumento absolutamente imbatível em qualquer reunião de conselho de administração. Exatamente. O dinheiro economizado no custo da dívida muitas vezes paga o próprio investimento em sustentabilidade. O segundo ponto mexe diretamente onde os executivos prestam mais atenção: no bolso da própria diretoria. Os bônus. Bônus poupudos. As grandes corporações, impulsionadas pelos acionistas, estão atreladas à remuneração dos altos executivos aos indicadores de sustentabilidade.
O cumprimento de metas climáticas rigorosas pode chegar a pesar até 25% na remuneração variável da liderança. Ou seja, se o CFO e o CEO passarem o ano focados só no lucro trimestral e ignorarem a meta de descarbonizar a empresa, eles perdem 1/4 do próprio bônus no final do ano. Isso é brilhante. É a forma mais rápida de convencer alguém. Força uma convergência imediata e visceral entre o interesse pessoal do executivo e a meta global de salvar o clima. A sustentabilidade deixa de ser o problema do Departamento Verde e passa a ser o problema da conta bancária do CEO. O alinhamento de incentivos financeiros é historicamente a forma mais rápida e eficaz de mudar qualquer comportamento corporativo. E o terceiro grande benefício financeiro, que consolida a posição do CFO como arquiteto de valor, é a menor volatilidade das ações e a redução geral do custo de capital da empresa. O mercado vê o risco diminuindo. Sim. Quando o CFO faz um investimento estratégico robusto em sustentabilidade, ele não está apenas comprando painéis solares. Ele está sinalizando para o mercado uma eficiência operacional superior, uma visão de futuro e uma blindagem da marca contra escândalos. Com isso, a percepção de risco da empresa despenca. Atraindo capital de longo prazo. Perfeito. Investidores institucionais de longo prazo, como os grandes fundos soberanos, buscam estabilidade. Uma governança climática sólida oferece exatamente isso. A transição climática está de fato redesenhando todo o destino do capital corporativo global. Os dados mostram que cerca de 70% dos orçamentos climáticos globais já são aplicados diretamente na descarbonização da cadeia de valor. É o novo normal. Não estamos mais falando de um nicho de mercado para investidores ativistas. Este é o fluxo principal, a avenida central por onde o dinheiro global está correndo hoje. A maturidade do mercado, tanto no cenário global quanto especificamente no Brasil, com a entrada do SBC e as regras da CVM, atingiu um nível irreversível. Ignorar essas mudanças não é apenas ser negligente com o meio ambiente e as futuras gerações, é ser ativamente negligente com o acionista, o que é um pecado mortal no mundo corporativo. Com certeza. A sustentabilidade se consolidou não como uma obrigação moral, mas como o diferencial competitivo definitivo. Quem tem CFOs atuando com essa visão moderna está protegendo a rentabilidade, blindando o futuro da companhia e sugando os melhores capitais disponíveis no mercado. E isso nos leva a uma reflexão final, um ponto muito provocativo para deixarmos no ar. Nós passamos a nossa análise detalhando como o CFO assumiu o controle das métricas mais vitais para a sobrevivência de longo prazo de uma corporação moderna, que são o carbono e o capital. Ele agora tem as chaves do reino. Exato. Ele agora entende profundamente a cadeia de suprimentos, domina as regulamentações globais complexas, audita os dados com rigor matemático e alinha os incentivos financeiros de toda a empresa. Historicamente, o sucessor natural da cadeira de CEO sempre foi o diretor de operações, o COO, porque ele conhecia as engrenagens da máquina. Mas a provocação que fica é: Com o CFO se tornando esse arquiteto de valor indispensável, que domina a nova linguagem de sobrevivência dos negócios. Quanto tempo vai levar até que os conselhos de administração percebam que o CFO não é mais o segundo em comando, mas sim um sucessor inevitável e natural para o cargo de CEO em qualquer empresa que queira prosperar nesta nova economia climática? uma inversão total de poder no mundo corporativo gerada pela pauta climática. É realmente um pensamento que explode a cabeça para quem acompanha as movimentações do mercado. É o futuro batendo na porta. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4 em www.b4.capital.